vocês estejam bem? Dá para ouvir-me? É? Muito bem, vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este dia. Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu és, de facto, o Rei dos Reis, que Tu és o Senhor, o Deus que nós adoramos. Nós queremos que Tu sejas a nossa visão, que Tu sejas tudo para nós, Senhor. Então ajude-nos esta manhã para ouvir bem a Tua palavra e para aprender mais sobre Ti, para que possamos ser transformados, Senhor, e sair daqui com mais amor por Cristo e com um desejo maior para agarrar ao Evangelho da Graça que é em Jesus Cristo. Então nós pedimos isso no Seu nome. Amém. Porquê é que uma criança portuguesa fala com sotaque português, enquanto uma criança brasileira fala com sotaque brasileiro? Ou porquê que um gêmeo que cresce nos Estados Unidos fala com sotaque americano, enquanto o outro gêmeo, com o mesmo ADN, mas que cresce em São Miguel, fala com um sotaque que ninguém percebe, um sotaque açoriano? Porquê? A resposta é óbvia, não é? É porque as pessoas crescem a imitar aquelas que os rodeiam, não é? Que significa que, pelo menos nos primeiros anos, elas imitam os pais, o sotaque dos pais, onde os pais estão. E à medida que a criança se torna adolescente, este hábito inconsciente de imitar os pais normalmente enfraquece um bocadinho, mas embora o adolescente goste de se ver como alguém livre e independente, não é? Eu sou quem eu sou. Eu não sou nada em relação aos meus pais. Não, eu sou independente. Na prática, elas passam a imitar os seus amigos à sua volta, não é? Na maneira de falar, na roupa que elas usam, nas coisas que elas fazem. E é por isso que os pais se preocupam tanto com os amigos, as amizades dos seus filhos, porque elas sabem que as crianças imitam as outras crianças. Mas também é verdade, não apenas para crianças ou adolescentes, também é verdade para nós, adultos também. É por isso que as empresas, como Mercedes-Benz, ou Rolex, ou Giorgio Armani, pagam milhões e milhões de euros por ano para que celebridades promovam os seus produtos. Elas não fazem isso só porque sim, porque elas são bonzinhos e querem partilhar alegria e felicidade. Não. Elas fazem isso porque elas sabem que resulta. Elas sabem que quando uma celebridade é vista usar o seu produto, seja um carro, um perfume, um relógio, ou no caso do Ronaldo, cuecas, não é? Qualquer coisa, as vendas aumentam. É verdade, as vendas aumentam, porque conscientemente ou inconscientemente a tendência natural do ser humano é imitar aquelas que nós admiramos. Para muitos, essas pessoas que nós admiramos, esses modelos a seguir, podem ser cozinheiros conhecidos, artistas famosos, autores publicados, políticos ativos, atletas de sucesso. Mas e quanto a nós? Quanto aos cristãos? Afinal, esta tendência de imitar as outras pessoas não é apenas limitada ao mundo secular. Nós também imitamos os outros. Se nós pensarmos que não, sinceramente somos cegos. Nós imitamos os outros. Por exemplo, pensem sobre oração. Como é que os cristãos aprendem como orar? Como é que nós aprendemos como orar? Normalmente, ouvindo outros cristãos orar e nós começamos a imitá-los, não é? Foi isso que aconteceu comigo quando eu era estudante. Ou seja, eu reparei que meus amigos cristãos sempre começaram as suas orações com gratidão e adoração. Sempre começaram a dizer obrigado, Deus, por quem Tu és e por tudo que Tu fizeste por nós. Depois, elas avançaram na oração e começaram a confessar os seus pecados. Pedimos perdão pelos nossos pecados e falhas ao longo desta semana. E depois disso, elas começaram a fazer petições. Ou seja, Senhor, oro por... E elas sempre começaram a orar pelas outras pessoas e pelas coisas do mundo. E finalmente, elas oraram por si próprios e pelas suas necessidades. E o que eu comecei a fazer?
a ouvir este tipo de oração, como é que eu comecei a orar? Obviamente comecei a imitá-los, não é? Então comecei com adoração e gratidão, depois confissão, depois orei pelos outros e finalmente orei por mim próprio. Foi apenas depois de vários anos que eu descobri que aquele modelo não de facto pertence, não é, tem direito a todos dos meus amigos, mas de facto é uma oração que nós vemos ao longo da Bíblia. Ou seja, é um bom modelo de oração, que nós vemos isso várias vezes na Bíblia. A adoração, gratidão, confissão, petição para os outros e petição para nós próprios. Ou seja, nós imitamos as pessoas ao nosso redor. E é verdade quando se trata da oração cristã, mas também quando se trata ao fala cristão, ou seja, o nosso falar e também o nosso comportamento. Imitamos os outros. Vezes sem conta, aprendemos o que significa viver de modo digno do Evangelho, realizar a nossa salvação com temor e tremor, resplandecer como iluminados no mundo, retendo a palavra da vida. Aprendemos tudo isso normalmente ao imitar as outras pessoas e ao seguir os seus exemplos. É maneira normal. Aprendemos e crescemos. Então aqui fica a pergunta: quem é que nós devemos imitar? Quais deviam ser os nossos modelos? Bem, hoje estamos de volta na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Filipos há quase 2000 anos. No capítulo 1, ele já os exortava a viver de modo digno do Evangelho, imitando o exemplo perfeito de Cristo. Então, sim, é verdade, imitamos Cristo, sim. Mas depois de ter explicado o que isso significa, ele agora dá 2 exemplos práticos. 2 modelos a seguir, 2 pessoas a copiar. Um que colocou de lado os seus próprios interesses por amor de Cristo, que é Timóteo, e o outro que arriscou a sua vida por amor de Cristo, que é Epafrodito. Então é isso que nós vamos ver agora. Então a primeira coisa que vamos ver, o primeiro ponto para esta manhã: imita quem vive para Cristo. Imita quem vive para Cristo. Versículo 19 do capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuida dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. És como feito a quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Ou seja, vocês sabem, Paulo estava onde quando ele estava a escrever esta carta? Ele estava, não é, nos Açores, a desfrutar das suas férias? Não. Ele estava em prisão, não é? Estava na prisão. Mas, claro, em prisão ele estava pensando nos filipenses. Claro que ele estava pensando nos filipenses. Talvez ele tivesse ouvido de um irmão que fora preso por pregar o Evangelho. Ou talvez tivesse acabado de saber de uma igreja que foi invadida pela polícia secreta e obrigada a fechar. Ou talvez tivesse sido informado de um amigo dele que estava doente e à beira da morte. Ou talvez tivesse recebido notícias de uma igreja que tinha decidido abraçar falsos mestres e afastar-se do verdadeiro Evangelho. Seja o que for, é evidente que Paulo precisava de algum encorajamento na prisão. Ele precisava de algum encorajamento, de boas notícias, de algo que o animasse. E por isso ele pensou na igreja de Filipos. Versículo 19. Espero, porém, no Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Ou seja, nós já vimos isso ao longo das últimas semanas. A igreja em Filipos era uma igreja saudável. Não é? Nós estamos acostumados a ler as cartas de Paulo escritas para igrejas que eram péssimas, não é? Gálatas, não é? Vocês são tolos, vocês são muito mesmo más. Coríntios, não é? Vocês acham que vocês são super espirituais, mas não são bebés. Mas em Filipos, a igreja era saudável, era boa, um bom modelo. E por isso Paulo seria que qualquer notícia que eles lhe traria, sobre eles, qualquer notícia sobre eles,
ia trazer um sorriso ao seu rosto e alegria ao seu coração. E por isso ele decidiu enviá-los Timóteo. Não imediatamente, mas em breve, depois do seu julgamento ter terminado e haver mais novidades para lhes comunicar. Então, versículo 23, és com efeito a quem espero enviar, tal logo tenha eu visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então ele enviou Timóteo. Eu imagino que havia outras pessoas que Paulo poderia ter enviado. Outras pessoas. Eu podia enviar-lhes o Roberto. Dá para imaginar Paulo a pensar enquanto ele estava na sua cela. Afinal de contas, o Roberto ele já participou em várias viagens missionárias. Além disso, ele cresceu em Filipos, por isso ele conhece bem aquele povo. Mas o problema é que Roberto ele parece mais interessado em fazer nome para si próprio enquanto cristão. Ou seja, ele quer tornar-se famoso entre as várias igrejas e ser quase adorado como uma mini-celebridade cristã. É por isso que ele está sempre citado os outros cristãos mais famosos, como se ele fosse os melhores amigos deles. É por isso que as suas pregações quase sempre têm exemplos sobre ele. Quão bom ele é, quão fantástico ele é, que ele é um bom modelo para seguir. É ele. É por isso que ele tem tantas fotografias na sua conta de Instagram sobre ele a falar, ele a pregar, ele a ler a sua Bíblia, ele a servir. Porque o ministério dele é tudo sobre ele. Não. Eu não vou lhes enviar o Roberto, não. Mas a Abigail. E a Abigail? Ela é muito simpática. Ela vem de uma família muito boa, uma família cristã. E ela tem muitas competências. Mas, por outro lado, a sua prioridade é claramente a sua carreira. Ela está desesperada por subir na sua vida profissional e provar a todos que ela tem o que é preciso para chegar ao topo. Pois ela deseja o dinheiro, o reconhecimento, o estatuto acima de tudo. É por isso que muitas vezes ela falta aos cultos do domingo, porque ela está a trabalhar. É por isso que ela não quer comprometer-se a servir como grupo de jovens, na igreja, como GIF ou como clube, porque ela sempre está a trabalhar. E como ela própria me disse, é por isso que ela tem apenas uns minutos por dia para ler a Bíblia e orar. Porque o resto do tempo ela está sempre a trabalhar. Não, eu não vou lhes enviar a Abigail. Mas, e o Jorge? Bem, o Jorge, ele é uma pessoa super sociável, com imensos amigos e parece disponível para servir onde for preciso. Mas o problema com o Jorge é que a sua vida social parece mais importante para ele do que servir o Senhor. Portanto, ele muitas vezes diz, sim, eu vou ajudar, eu posso servir, em princípio. Aquelas duas palavras, em princípio. Ou seja, quando não há nada melhor para fazer. Quando não há uma festa, quando não há quem desfitas, quando não há amigos que querem sair com ele, quando não há outras prioridades, quando ele não tem que lavar o seu cabelo ou passear o cão. Pronto, então tudo bem. Eu posso ajudar. Não vou lhes enviar o Jorge. Nem Roberto, nem Abigail. Mas, e Timóteo? Que tal Timóteo? Versículo 20. Porque ninguém tem de igual sentimento que, sinceramente, cuida dos vossos interesses. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Amigos, Timóteo tem mostrado um cuidado sincero pelos outros cristãos. Ou seja, ele tinha provado repetidamente o seu valor ao servir não debaixo de Paulo, mas com Paulo. Versículo 22. Um filho ao lado do Pai. E ao contrário de tantos outros, Roberto, Abigail, Jorge, Timóteo não procurava os seus próprios interesses, mas os interesses de Jesus Cristo. Versículo 21. É quão raro ver este tipo de atitude na Igreja de Cristo hoje em dia. Uma atitude que procura, sem reservas, o bem dos outros. Pois parece que muitas pessoas, mesmo na igreja, muitas pessoas procuram
os seus próprios interesses. De que forma é que este emprego vai me beneficiar? De que forma é que esta amizade vai me beneficiar? Como é que passar tempo com aquela pessoa vai me beneficiar? Vai ser bom para mim? Se eu votar naquele partido político, como é que eu vou ficar beneficiado? Se eu servir no clube, ou no GIF, ou com a música, como é que isso vai me beneficiar? Como é que falar com aquela pessoa esquisita na igreja, que eu não gosto muito, como é que isso vai me beneficiar? Não vai? Então não faço. Já vê, é tudo sobre eu. Esta atitude, eu. Mas não era a atitude de Timóteo. Muito pelo contrário. Em vez de focar nos seus próprios problemas e interesses e necessidades, ele era intencional em focar-se nas pessoas à sua volta. Eu imagino que ele era o tipo de pessoa que ia enviar mensagens aos seus irmãos na fé ao longo da semana. Dizer, olha, Stalin, está tudo bem contigo? Como é que eu posso orar por ti? Enviar uma mensagem para a Bia e Rodrigo. Olha, vocês estão bem? Na Argentina? Está a correr muito bem? Como é que eu posso orar por vocês? É o tipo de pessoa que ia fazer comida caseira para levar a alguém da igreja que está doente, que está passando tempo sozinho e embaixo. É alguém disposto a sacrificar o seu tempo para ajudar, para servir e para orar com perseverança e fidelidade. E ele não estava a tentar chamar a atenção para si próprio. Ele não estava a procurar reconhecimento. Ele quase não reparou se alguém disse obrigado ou não. Ele não estava interessado nisso. Ele não estava a fazer isso para agradar as pessoas, para que as pessoas pudessem pensar bem dele. Não, ele estava a fazer para agradar o Senhor. Pois para ele, viver é Cristo. Viver é Cristo. E nós? E nós esta manhã? E nós esta última semana? Estamos a buscar os interesses de quem? Estamos a pensar em quem? Estamos à espera de alguém para entrar em contato conosco? Ou nós vamos entrar em contato com elas para ver como é que estás? Como é que posso orar por ti? Como é que posso te servir? Como é que eu posso servir a igreja, o povo de Deus? Timóteo aqui é um bom exemplo que de facto devíamos seguir. Mas também temos outro exemplo, não é? Timóteo e... quem é o outro? Epafrodito. Olha, não há muitas pessoas que se chamam Epafrodito hoje em dia, não é? Alguém conhece? Alguém que se chama Epafrodito? Eu não conheço. É curioso, não é? Nós chamamos os filhos com nomes bíblicos muitas vezes, mas Epafrodito não... Ele é um bom exemplo. Mas pronto, pode ser um nome para quem tem bebês a próximo, pronto, pode ser um bom nome para pensar, Afrodite, ok? Qualquer pessoa que está grávida ou pode ficar grávida, pronto. Então, já tenho, fica esta dica do Joe. Segundo ponto, imita quem morre por Cristo. Ou seja, imita quem vive para Cristo, imita quem morre por Cristo. Versículo 25, olhem comigo, 25. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito. Por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Ou seja, amigos, Epafrodito tinha sido mensageiro dos filipenses para Paulo, alguém que fora enviado para suprir as necessidades de Paulo. Agora, não sabemos muito sobre ele. Não lemos muito sobre ele. Se calhar ele foi um ancião na igreja de Filipos. Ou se calhar ele foi apenas um membro. Ou se calhar ele foi o tesoureiro. Nós não sabemos. Mas sabemos que ele veio para ajudar Paulo no seu ministério e que ele lhe trouxe uma oferta generosa da parte da igreja. Porque naquela época, os prisioneiros dependiam quase completamente dos seus amigos e familiares para as suas necessidades mais básicas, para comida, roupa, mantas. Ou seja, a prisão hoje em dia é diferente, não é? A prisão. Naquela época, não é que a prisão, o Estado ia dar-te comida da graça, e roupas, e mantas. Não. Tu dependias quase completamente dos seus amigos e familiares para ajudar. Mas a cena é que Epafrodito, ele foi muito mais do que apenas um mensageiro. Reparem na forma como Paulo o descreve, no versículo 25, não é?
ele é chamado de irmão. Um termo cheio de carinho que revela a ligação íntima entre ele e Paulo, por causa de Cristo. Ele é o cooperador de Paulo, alguém que partilha a mesma visão e trabalha lado a lado pela causa do Evangelho. E também ele é o companheiro de lutas, alguém que participa na mesma batalha espiritual que Paulo, enquanto procuram tornar Cristo conhecido na escuridão do mundo. Mas apesar de tudo isto, apesar do claro carinho que Paulo tinha por ele, Paulo decidiu enviá-lo de volta aos Filipenses. Porquê? Epafrodito estava com Paulo e Paulo ia enviar Epafrodito para de volta. Porquê? Versículo 26. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouviste que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele e não se mentiu, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre a tristeza. Por isso, tanto mais me aparece a mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegrais e eu tenha menos tristeza. Ou seja, parece que Epafrodito adoeceu, ficou doente, a certa altura. Provavelmente durante aqueles 3 meses de viagem entre Filipos e Roma. Mas isso não foi um caso de gripezinho que os homens, não é, têm. Vocês conhecem o gripezinho, não é? O gripe dos homens, não é? Ou seja, quando um homem fica com este gripe, okay, é tipo, estou a morrer, eu não consigo fazer nada, preciso ficar cá, por favor, mãe. Mas tu já tens 65 anos. Sim, mas mãe, eu preciso da minha mãe, a comida da minha mãe, a canja da minha mãe, o carinho da minha mãe. Os homens não conseguem fazer nada. É muito forte o gripezinho. As mulheres, quando elas ficam com a mesma coisa, elas continuam. Não é? Continuam, pronto, a fazer as coisas de casa, no trabalho, pronto. Mas não é a mesma coisa, obviamente, é 2 coisas diferentes. Não é? Porque os homens ficam, é diferente, é mais grave. Pronto, mas para Epafrodito não foi apenas gripezinho, não foi apenas, pronto, aquela coisa que os homens às vezes têm. Não, foi bem pior. Algo que de facto, sem exagero, poderia ter sido fatal. E essa gravidade é sublinhada por Paulo, não uma, mas 2 vezes, não é? No versículo 27, com efeito adoeceu mortalmente, é sério. E versículo 30, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas de morte. De morte. E se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. No entanto, o que eu achei mais fascinante é que, apesar de a sua doença ter sido grave, isso não o impediu de completar a sua missão. Quer dizer, ele teria tido várias oportunidades para desistir, não é? E voltar para casa. Afinal, o médico da família certamente teria passado um baixo médico, não é? E os companheiros de viagem, elas teriam compreendido perfeitamente a sua decisão. Ele estava mesmo doente, mesmo não. Pode ir para casa, pode voltar para casa, não há problema, Epafrodito, não há. Mas ele continuou. Ele continuou. Não porque ele fosse um fanático, não porque ele quisesse ser mártir e morrer, não porque ele se achasse imune ao esgotamento, mas sim porque ele sabia que a tarefa que lhe fora confiada era absolutamente necessária para o avanço do Evangelho. E naquele momento não havia mais ninguém que o pudesse substituir. E por isso ele arriscou a sua vida pelo Evangelho e ele seguiu em frente. É fácil fazer uma avaliação psicológica, não é? E dizer, não foi muito sábio. Epafrodito, sinceramente, não foi sábio. Tu deverias ter ido para casa, para a cama, para descansar. Mas vale a pena reparar que hoje em dia, no ano 2026, há milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo todo que assumem este tipo de riscos o tempo todo. Empresários que são tão motivados em fechar negócios que colocam a sua saúde em risco a trabalhar 80 horas por semana. Eles sabem que não faz bem à saúde, mas fazem porque eles são motivados pelo dinheiro. Profissões de desporto tão focados no seu sonho que eles sacrificam os seus amigos, a sua família, até a sua saúde a longo prazo para alcançar o sucesso.
Soldados dedicados a servir o seu país, que estão dispostos a pôr a vida em risco por ele. Ou seja, Epafrodito não é a única pessoa no mundo que está disposto a arriscar a sua vida por alguma coisa. A diferença é que aquilo porque ele arrisca a sua vida tem valor incomparável. Pois ele sabia que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, ganho. Ele sabe. E agora, pela misericórdia de Deus, e o versículo 27 deixa claro que foi mesmo pela misericórdia de Deus, Epafrodito recuperou. E assim, Paulo decidiu enviá-lo de volta. Porquê? Vocês repararam o porquê? Eu acho que é mesmo interessante aqui. Vejam aí, versículo 26, outra vez. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Ou seja, porquê que Epafrodito estava angustiado? Não porque ele estivesse doente à beira da morte, mas sim porque ele sabia que os filipenses tinham descoberto que ele estava doente e por isso eles estariam angustiados. Ou seja, ele estava angustiado porque eles estavam angustiados por causa da doença que ele tinha. É muito estranho aqui, não é? Ou seja, eu estou quase a morrer e vocês estão preocupados e por isso eu estou muito preocupado com vocês. Não estou a pensar em mim e em minha condição, mas estou preocupado em vocês. Porque vocês estão preocupados comigo. Eu acho que é interessante aqui. Normalmente não é assim que nós pensamos ou agimos. Não é a nossa atitude. Não é? Olha, estou doente. Sinto muito. Sério? Sentes muito? Lamento, deve ser difícil para ti a sentir por mim. Ninguém fala assim. Ninguém fala assim. Epafrodito fala assim. Mais uma vez, tal como Timóteo, aqui está alguém que se preocupa genuinamente com os outros, que não procura os seus próprios interesses, mas os de Jesus Cristo. Então não admira que Paulo disse aos Filipenses no versículo 29 que eles deviam receber Epafrodito depois no Senhor com toda a alegria e honrar sempre a homens como esse, Epafrodito e Timóteo, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência e de socorro para comigo. Ou seja, Epafrodito é um grande exemplo do que significa viver para Cristo, pois significa uma vida de compromisso total com o Evangelho. Total. Uma vida disposta a ser entregue por amor de Cristo. Então a pergunta óbvia é: será que isso descreve o nosso compromisso com o Evangelho? Será que isso descreve o teu compromisso com Jesus? O pastor, acho que já contei isso, mas o pastor Don Carson conta a história do John Peyton, que no século XIX planeava ir como missionário para as ilhas do Mar do Sul, onde havia canibais que de facto mataram e comeram várias pessoas. Vai ser comido por canibais, avisou um cristão mais velho. Mas esta foi a resposta do Peyton. Sr. Dixon, o senhor já tem uma certa idade e dentro em breve será colocado no túmulo, onde será comido por vermes. Confesso-lhe que se eu puder viver e morrer a servir e a honrar o Senhor Jesus, não me fará diferença nenhuma ser comido por canibais ou por vermes. E no grande dia, o meu corpo ressuscitado será tão belo como o céu, a semelhança do nosso Redentor. É uma boa resposta, não é? É uma boa resposta. Vamos ser comidos por vermes ou por canibais, pronto. Mas depois vamos ser ressuscitados com corpos belos. Amigos, imitem aqueles que colocam de lado os seus próprios interesses por amor de Deus. E imitem aqueles que arriscam a sua vida por amor de Deus. Ou, por outras palavras, imitem aqueles que vivem para Cristo e imitem aqueles que morrem por Cristo. Vale a pena pensar, nós estamos a imitar quem? Olhando à nossa volta, estamos a imitar quem?
E será que se alguém começasse a imitar a nós deixamos de ser bons modelos? Vamos orar. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós estamos mesmo gratos a Ti por Jesus. Porque a verdade, Senhor, é que nós não conseguimos viver a boa vida, a vida sem pecado. Nós não conseguimos justificar a nós próprios. Não dá para apenas nos esforçar, ou de crescer numa família cristã, ou de ter todas as respostas certas. Nós precisamos da salvação que vem de Cristo. Então, obrigado por Cristo. E obrigado, Senhor, que Cristo foi e é o modelo supremo de tudo. Mas também, Senhor, há outros cristãos que também são bons modelos, à medida que eles imitam Cristo. Senhor, ajude-nos a imitar aqueles que estão a viver para Cristo. E ajude-nos, Senhor, a imitar aqueles que estão a morrer por Cristo. Aqueles que estão a dar a sua vida ao serviço de Cristo. Procurando os interesses das outras pessoas. É tão raro encontrar pessoas assim. Então, Senhor, ajude-nos. Ajude-nos a escolher bons modelos para imitar. E, Senhor, ajude-nos, no poder do Espírito Santo, a ser bons modelos para outros. Para que as pessoas em casa e fora de casa, as pessoas no nosso trabalho, as pessoas nas nossas escolas, os nossos colegas, que elas possam ver a maneira que nós estamos a viver. E através de ver isso, elas conseguem ver a beleza do Evangelho que transforma, para que as pessoas possam pensar nas outras, para que as pessoas possam morrer em prol dos outros. Então, Senhor, ajude-nos. Viver é Cristo, morrer é lucro. Que isso seja algo que nós nos lembramos ao longo desta semana. Nós pedimos e oramos em nome de Cristo. Amém.